Existe uma semelhança nas filosofias de Sócrates, Jesus e Einstein. Uma semelhança muito interessante que ela está em torno do indivíduo perceber a realidade, mas que o indivíduo não sabe que a realidade que ele percebe é a realidade verdadeira, digamos assim. Que o indivíduo, na verdade, ele é enganado pela própria percepção. Todo mundo conhece a alegoria da caverna de Platão, que alguns prisioneiros estão nos fundos de uma caverna, acorrentados de frente para a parede da caverna, e entre a parede da caverna e a abertura existe uma fogueira, e todo mundo ali fora da caverna, as sombras desse mundo é refletido na parede da caverna, né? Aqueles prisioneiros, eles vivem a vida vendo apenas sombras no fundo da caverna. Um dia um prisioneiro consegue escapar, ele sai da caverna e ele fica todo perdido, né? A vida toda dentro da caverna, aquele sol batendo e ele demora para se acostumar. Mas quando ele se acostuma, ele vê o mundo, ele vê todas aquelas cores, ele não vê mais só o preto, né? Ele vê todas aquelas cores e ele vê o mundo real e ele volta correndo para dentro da caverna para contar para os colegas dele. E chegando ali, ele explica para os colegas dele e ele chega correndo e aí a caverna tá escura, né? E ele acaba tropeçando e caindo. Os colegas dele riem dele e ele diz: não, prestem atenção, isso aqui não é real, existe um mundo lá fora, existe todo um universo para além disso aqui que a gente está acostumado, que a gente está vendo. E eles riem e eles não acreditam, eles desconsideram e descredibilizam esse primeiro, né? Esse prisioneiro que se libertou. E então ele não consegue, ele precisa viver sabendo que aquilo ali não é real e que os colegas dele vivem aquilo ali como se aquilo ali fosse real, né? Então existe a forma como vemos a realidade, ela está em divergência com a realidade. Essa é a estrutura, basicamente, né? 400 anos depois, Jesus, dentre tantas coisas que ele vai falar, né? Tem uma delas que é: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Como assim, né? Como assim nós temos ouvidos, mas nós não ouvimos? Nós temos olhos, mas nós não vemos. Quando nós pensamos que vemos e nós pensamos que ouvimos, na verdade nós estamos vendo e ouvindo os nossos próprios condicionamentos. Nossos próprios condicionamentos das experiências passadas. Nós não conseguimos realmente experienciar, né, a realidade. Mas pode ser. Então a estrutura disso que Jesus fala segue a mesma, né? Existe a realidade e a forma como nós a percebemos não está de acordo. E a gente vai ter milênios depois
a gente vai ter Einstein dizendo que existe uma ilusão de ótica da consciência. Vocês podem pesquisar. Ele se referiu a essa questão do ser humano de não ver realmente a realidade, né? E é claro que existem vários outros que passaram aqui pela Terra, deixaram sua marca, né? Conhecidos e respeitados, né? Mas com essa mesma premissa, a filosofia sempre muito parecida, né? E fica a questão, isso que nós percebemos, que nós experienciamos, é a realidade, né? Comentem aí o que vocês acham, comente se fez sentido para você.